Meus amigos, este é o canal Darcy Filho Sem Off. Vamos falar sobre futebol, falar sobre as situações que envolvem futebol do Rio Grande do Sul. E nós já estamos aí convivendo com este drama há alguns dias do começa Campeonato Gaúcho, não começa Campeonato Gaúcho. Os dirigentes se reuniram, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol preparou um protocolo, uma organização, todos concordaram, olha, e se disse que foi um lance de mestre do presidente Luciano Oxman. Ele ter determinado que o Campeonato Gaúcho reiniciasse da forma como ele costurou com o governador do estado, como com o prefeito. Fazia algum tempo que não se tinha um dirigente com este perfil conciliador do jovem Luciano Oxman, o que diziam dirigentes do Grêmio e do Internacional. Eles mais criticavam o futebol, a organização, as determinações do futebol brasileiro e sul-americano do que a parte local. A parte local estava bem resolvida com o Luciano Oxman. A parte nacional ficava por conta do Campeonato Brasileiro, que não tinha definição, Copa do Brasil, e a Conmebol sofrendo críticas por causa da Libertadores, que também não tem data definida para reiniciá-lo. Aí o presidente da Federação Gaúcha de Futebol fez uma reunião, se organizou e determinou que o Campeonato Gaúcho começaria no dia 23, dia 22, 23 o Clássico Grenal. Aí o primeiro desconforto, o Grêmio não queria o Grenal na primeira rodada, queria na segunda, o Internacional na primeira, porque era uma questão de justiça. Discussão sem uma bobagem, uma discussão sem nenhum sentido, é apenas para marcar presença, a cartola para marcar presença, nada mais do que isso. Passada essa etapa aí, foi definido que o Grenal não seria mais em Porto Alegre, sim em Caxias do Sul, por determinação do prefeito que fechou a cidade, enfim, para eventos como o futebol. Aí o prefeito apanhou o governador e o presidente da federação também, porque não soube, segundo os mesmos, costurar este evento. Ora, e a alegação mais pobre possível é aquela assim: se deixa treinar, se o prefeito deixa treinar, não tem por que não deixar jogar, é diferente. Jogar é uma coisa, treinar é outra. Mas não é pela importância, pelo fato, não, é pela mobilização completa de tudo. Mobiliza muito mais gente, mobiliza dois times, o treinamento é um hábito, já se tornou um hábito, é comum. Todo mundo chega e já sabe no jogo. Não, o jogo, o visitante desconhece o local do jogo. E se os dois não são da casa, os dois desconhecem o local do jogo. E mais a parte administrativa, todas aquelas questões. Então, jogo não é treino e treino não é jogo. Esse argumento é o fajuto, é muito fácil para tentar fazer com que o futebol volte. O futebol tem que voltar, mas ele precisa voltar com a certeza de que o momento é propício. Nós estamos com muitos exemplos de momentos antes de um jogo, ou até mesmo 1 ou 2 dias antes de um jogo, se constate que 2 ou 3 ou 1 jogador esteja com o Covid-19. E nestes casos, segundo os médicos, se um tiver é problema, porque ele já conviveu com o pessoal, ele já conviveu com seus colegas. Se um tiver, os outros podem estar. Lembrem no jantar dos presidentes lá antes do Clássico Grenal da Libertadores, da festa, do jantar que houve, um tinha, aí todos os outros tiveram, a maioria teve. É isso. E o pior é que quem já teve, já conviveu com esse vírus, tenta insistir que tem que realizar futebol. E há um fato que eu tenho batido bastante, que é o seguinte: qualquer integrante do futebol ou de imprensa, ou seja lá quem for, que seja voltado para o futebol, qualquer um, pode contestar e pode debater com um médico, com um sanitarista, enfim, um especialista. E este médico especialista não pode falar sobre futebol. Então, essas questões é que não se pode entender. Isto é que é necessário aprender. E tem que saber que quem não ajuda o futebol e não ajuda a vida a andar para frente em razão do Covid-19, somos nós, sociedade, que andamos aí pela rua, pelos parques, sem máscara, andamos caminhando não adianta fechar parque se o cidadão anda na volta do parque sem máscara caminhando, não adianta. Então, estas questões são de
conscientização. Se não houver conscientização, não adianta nada. E a vida voltará ao normal. A vida voltará ao normal quando todos tiverem consciência que é preciso enfrentar o Covid-19 com responsabilidade e com orientação médica. Chega de cartola da palpite, chega de palpite sobre esta pandemia, vamos tratá-la com o devido respeito. Já sabíamos que o Rio Grande do Sul, nesta época, iria enfrentar dificuldade, ou não sabíamos? Claro que sim. Pensem bem antes de começar, antes de reiniciar o Campeonato Gaúcho. Um abraço.